Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, parece que o Lula foi pego pelaquela máxima que diz que não há nada tão ruim que não possa ficar ainda pior. A crise que a esquerda está vivendo no Brasil só faz aumentar. E para falar sobre isso, eu dividi o vídeo aqui em 4 partes, onde eu quero comentar ainda mais sobre o fracasso do ato do dia 1º de maio. A turma da USP apareceu, os números, meu Deus, foram vergonhosos mesmo, com todo o apoio, com Rouanet, com Petrobras. A Globo falou sobre isso, Estadão foi editorial, teve jornalista que colocou as mãos na cabeça, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Teve aí o filho da Miriam Leitão falando sobre como é que o judiciário viu, né? Porque parece que eles vão ter que punir o Boulos, algo que eles não queriam, a não ser que eles queiram dar munição para o bolsonarismo, reclamar que a justiça é parcial. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outros assuntos nesse primeiro tema, mostrar algumas repercussões sobre a Globo em relação a outros setores, o governo analógico não sai do lugar, para depois falarmos sobre o que está acontecendo no sul do país, todo o descaso do governo, mostrar algumas notícias que saíram ontem, uma nova fala absurda do Lula, né, nessa viagem que ele fez. Assim, é indescritível o que esse cara tá fazendo com sua própria imagem. Depois eu quero falar sobre algumas coisinhas que rolaram dentro da esquerda. Ontem a Globo fez um movimento estranho, levou o João Pinheiro lá, a própria esquerda reclamou, o João Pinheiro que falou do bolsonarismo moderado. Quero mostrar algumas coisinhas sobre a esquerda, sobre o Haddad, crítica que ele está sofrendo, mostrar para o outro lado a direita, e depois dessa longuíssima introdução, espero ter comentar sobre o último tema que envolve assuntos internacionais, que tem a ver com até o Brasil, né? Liberdade, censura, Elon Musk. Foram revelados uns documentos, quero ver se dá para comentar, pelo menos por alto. Mas vamos começar. Turma da USP apareceu e tá sendo interessante esses levantamentos da USP, porque vejam só, independente se você concorda com o número final ou não, como é a mesma metodologia que vem sendo utilizada tanto para eventos de direita quanto esquerda, independente dos números serem reais ou não, o número assim ele está realmente próximo da realidade, você consegue fazer um comparativo entre as diferentes bolhas, ou seja, a USP, que falou que na Paulista tinha 185 mil pessoas, veio agora para falar que o de Lula, da melhor das hipóteses, teria em torno de 1.800. 1.834. Não, peraí. 1.831. Na melhor das hipóteses, que eu já estou computando ali 196 a mais no número que eles bateram. Segundo a turma do Pablo Hortelado, tiveram apenas 1.635 pessoas. Então, na melhor das hipóteses, com dizia o padrão para cima de 196, pula para 1.831. O que nos mostra que a manifestação de Bolsonaro na Paulista foi, no mínimo, 100 vezes maior. E se você pega o que aconteceu no Rio de Janeiro, no mínimo, 20 vezes maior. Essa é a diferença entre ambos, né? É gritante. E a Globo tá tendo que comentar. Logo a Rede Globo, que abafou como ninguém durante a campanha. Muita gente comentou em 2022, ao longo das eleições, que a Globo vinha proibindo Lula de pisar na rua, porque era a única coisa que a Globo não conseguiria esconder. Seria difícil controlar o dano da imagem do Lula se ele pisasse na rua e mostrasse o seu fracasso. E agora ficou claro, né? Mas ficou muito claro. E talvez, se o Lula não tivesse falado do Boulos, não estava aí repercutindo dessa forma. A turma da Globo News está ali sentando a bolacha. Mário Paulino fala sobre o ato do 1º de maio em São Paulo. A imagem aérea é muito contundente, foi um fracasso. Segundo o monitor da USP, foram 1.635 participantes nesse ato. E se esperavam pelo menos 50 mil pessoas. Parabéns, Lula. Grande fracasso. Eliane Cantanhede escreveu um textão ontem, mas eu trouxe aqui um parágrafo. O 1º de maio de 2024 é um marco para Lula
e para o PT jamais esquecerem. Tudo errado, mas o mais preocupante é como Lula está fora da realidade, sem compreender que o mundo mudou e o Brasil, o equilíbrio político, as centrais sindicais, a disposição das massas, o PT e o próprio Lula, afinal, também mudaram. Foi-se o tempo em que eles mobilizavam até milhões de pessoas. Foi e continua sendo melancólico, com as fotos na mídia e circulando nas redes bolsonaristas. Eu fiquei pensando bastante aí sobre essa manifestação. E para eu bater o martelo, eu vou levar pelo menos aí uns 2 anos sobre o que eu fiquei pensando ontem. Mas olhando assim, manifestações importantes no Brasil, nós tivemos várias. Eu não vou nem colocar o 7 de setembro nesse aspecto, mesmo ela sendo uma manifestação importante, porque o 7 de setembro eles tiveram uma questão diferenciada. Vamos falar assim, né? Vocês comparam muito na época. Mas quando olha manifestação para falar sobre a força política de um movimento, acho que antes do primeiro 7 de setembro a coisa já estava muito forte, já estava muito clara, né, a força da direita, mas tem algumas manifestações no Brasil, 2 pelo menos, que eu acho que podem entrar nesse rol do 1º de maio do Lula. Primeira delas, 26 de maio de 2019. A segunda delas, 12 de setembro de 2021. E a terceira, 1º de maio de 2024. Essas 3 manifestações elas podem ter meio que a mesma componente, algo similar. Eu já explico. 26 de maio de 2019. Que manifestação foi essa? A primeira grande manifestação do governo Bolsonaro. O governo tinha começado, Rodrigo Maia estava segurando tudo, corria o risco, inclusive, de expirar a medida provisória, não sei se era MP 900, era uma MP sobre a reorganização do governo. Bolsonaro querendo reduzir o número de ministérios e Maia sem querer deixar. Então, podia até expirar. As pessoas foram para a rua em relação a isso, reforma da Previdência e várias outras pautas. Na época, a turma do MBL começou a gestar a narrativa do autoritarismo, do gabinete do ódio. Não tinha gabinete do ódio, né? Mas não, querem fechar o Congresso, fechar o Judiciário, todas aquelas maluquices. E essa manifestação, era a prova de fogo pro bolsonarismo, foi colocado na época, porque se não fosse ninguém, e aí? Porque até então as ruas, quem tinha o domínio das ruas, o consórcio vendia isso, era o MBL, era o Vem Pra Rua, eram os movimentos liberais. Então, quando a galera vai e mostra a força, ali foi um carimbaço, assim, pra imprensa, o bolsonarismo é a verdadeira força das redes sociais. Naquele primeiro momento, o MBL começou a perder força. Começou a perder força, e aí o MBL tentou esboçar uma reação em 12 de setembro de 2021, aquela manifestação que tem a foto clássica do Amoedo, que atrás dele tem aquela bandeira da Força Sindical, tava Orlando Silva, várias outras pessoas, e foi um total fracasso. Aquela manifestação, enquanto a 26 de maio de 2019 marca quando deu tão certo que mostrou, olha, a direita vai crescer, e não parou de crescer. Quando você olha o que o MBL fez, olha como é que tá o MBL hoje. Só fez cair e virar motivo de chacota. Então, talvez essa manifestação do Lula, e talvez aí vai ter que esperar um tempo para poder bater esse martelo, possa ter o mesmo efeito da manifestação do MBL, do 12 de setembro de 2021. Assim, a máscara caiu de vez. O MBL perdeu a sua serventia porque o establishment ainda achava que o MBL tinha alguma utilidade porque conseguia, né, movimentar as ruas. Não consegue mais. O MBL foi jogado na lata do lixo. A galera olha pro Lula e fala, não, o Lula tem popularidade, será? Fica cada vez mais parecida, você vai olhando o contexto das coisas, das movimentações, que Lula só era necessário para, junto a outras questões, tirar Bolsonaro. Parece que o PT já está se tornando descartável. O Estadão escreveu um editorial para falar sobre isso, né? A imagem do fracasso, reforçando a ideia que o PT é descartável, não serve mais para nada. É histórica desde já a constrangedora foto do presidente Dilma discursando para um punhado de gatos pingados em pleno 1º de maio.
A imagem não deixa margem para dúvida. A agenda política da esquerda e a do PT em particular, se desvela hoje tão vazia quanto a minguada plateia reunida anteontem lá no estado do Corinthians. Pouca gente se abalou ao ouvir o que Lula tinha dizendo no Dia do Trabalhador, porque o próprio presidente não consegue se conectar com os trabalhadores do século XXI. Em cima do palanque, confrontado por tantas clareiras diante de seus olhos mal acostumados com aquela cena desoladora, especialmente no Dia do Trabalho, Lula se exasperou. O ato está mal convocado, resmungou o petista. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Reclamou dirigindo a bronca ao secretário-geral da presidência, Márcio Macedo, a quem Lula atribuiu a missão de ser o responsável pelo movimento social brasileiro, seja lá o que isso signifique. Não se sabe qual foi a estratégia de comunicação do governo para a celebração do Dia do Trabalho, um marco importante para a construção da persona pública de Lula, por razões óbvias. Esse é um mito fundador do Lula. É o Partido dos Trabalhadores. Gente, assim, não tem um fracasso mais retumbante. O 1º de maio pro Lula é o 7 de setembro para Bolsonaro. Por isso que eu tô falando assim, eu parei muito para pensar sobre essa manifestação. Isso daqui não é à toa. Não é à toa. Não é a primeira vez que a esquerda fez um ato fracassado. Agora, mês passado, 23 de abril, a esquerda foi na frente da USP, Democracia, o Disseu estava lá, a Gleice estava lá na Bahia. Não teve essa repercussão, não teve editorial comentando, não teve debate dentro da Globo News. Agora, o 1º de ato, ele é simbólico. Esse ato é simbólico. A gente vai lembrar desse 1º de maio. O governo Lula, ele realmente sim tá com o pé no acelerador em busca do abismo. A Globo News falou isso, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. O fato é que, por mais brilhante que essa estratégia tivesse sido, e ainda por cima contando com o recurso dos contribuintes por meio da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras e da filmagem da estatal Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, o ato não poderia ser diferente do fiasco que foi por uma razão fundamental. O Brasil é governado por um presidente que não viu o tempo passar. Não resta mais nenhuma dúvida, pelo menos, que o Estadão já virou oposição. Fortíssimos durante décadas, até por força da imposição legal, os sindicatos e as centrais sindicais, que tradicionalmente enchiam as ruas no 1º de maio, hoje não passam de um decalque esmaecido de uma representação profissional que no ágio do sindicalismo gera passível de críticas por suas vinculações partidárias. De uns anos para cá, as guildas estão irremediavelmente desacreditadas por uma massa de trabalhadores que não se sentem representados nem querem sê-lo. Muito mais interessados que estão em empreender por conta própria. Nem Lula nem o PT enxergam isso. Basta dizer que reduziram o fiasco do 1º de maio a um problema de comunicação. Tudo é problema de comunicação. Ah, a popularidade do Lula tá caindo. Problema de comunicação. Ah, o evento foi um fracasso. Problema de comunicação. Ah, a economia tá quebrando. Problema de comunicação. Ah, o Lula tá com dor de barriga. Problema de comunicação. Tudo é problema de comunicação. Tudo. Ah, meu cabelo está caindo. Ah, problema de comunicação. Ao contrário de precarizar o mercado de trabalho, como acusam esses ditos progressistas, a reforma se impôs pela realidade de milhões de trabalhadores autônomos que já eram precarizados e, portanto, precisavam de um marco legal para protegê-los e proteger, sobretudo, sua liberdade de tomar as rédeas da própria vida. O mercado de trabalho está aquecido e a renda média aumentou, ainda que pouco. Eu não sei se isso é verdade. Mesmo que seja verdade, mas nem assim os trabalhadores, ao que parece, conseguem vincular esse cenário menos adverso à figura do Lula. De certo porque, como ficou claro em seu discurso em Itaquera, Lula não tem qualquer projeção de futuro mais auspiciosa a lhes oferecer. E é demais porque o petista insiste em uma agenda econômica fracassada, baseada no intervencionismo e no desbragado gasto estatal, que ao longo dos governos petistas prejudicou justamente a chamada classe trabalhadora. Lula pode não ter visão sobre o novo mundo do trabalho, mas os trabalhadores têm memória. Tá ruim, né, Lula? Tá ruim. Vi esse comentário aqui interessante. Vendo a repercussão. Fora da direita. André Luiz se coloca na bolha nacionalista. Não sei qual a surpresa com o evento vazio do Sapo Barbudo.
As ruas são dominadas pela direita há 10 anos. E desde 2018, pelo menos, a esquerda não consegue mobilizar ninguém. Aí ele fala que o ministro praticamente criminalizou manifestações públicas após eventos golpistas de janeiro de 23. Com a normalização deles, a hegemonia antipetista e conservadora se torna evidente. Ele está escrevendo aqui sobre um assunto que eu vejo que parte da esquerda já tem um tempo que vem batendo na tecla, que essa aproximação entre o Lula e a alta cúpula do judiciário brasileiro está por prejudicá-lo. Tem muita gente na esquerda que pontuou o seguinte: olha o que fizeram com Lula lá atrás, Lava Jato, foi preso. E qual foi o resultado disso? Foi reeleito. Ele ficou mais forte do que nunca. E aí essa turma da esquerda diz que se você reutiliza essa estratégia, só que agora contra Bolsonaro, você acha o quê? Que vai ter um resultado diferente? Você vai fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente? Então ele fala, pô, essa estratégia aí do PT, né, de trazer para si essa questão da censura, do autoritarismo, isso vai dar errado. Vai dar errado. Tá dando errado já, né? O Bolsonaro tá cada dia mais forte. Quem vai protestar a favor do lulopetismo? Defender o quê? Arcabouço fiscal? Privatização? A Janja? Ele tá questionando isso por quê? A esquerda não tem discurso. A ideia de frente antifascista só converse o bocó esquerdeiro. A união da sociedade contra a ameaça de um regime militar, o mito fundador da Nova República, está datado mesmo na classe média e depende da tutela de Biden. A única forma do lulopetismo, né, o esquerdismo, os piano, se manter no poder a médio prazo é acabando de vez com qualquer aparência de democracia no país. Ou seja, implementando uma agenda de censura por todos os lados, que é o que o Lula vem fazendo, né? Censura e controle. Censura e controle por todos os lados. E olha, importante, eu gosto quando diz isso, a esquerda não tem discurso. Ter discurso é importante. É você chegar no lugar e você ter o que falar. Muitas vezes, como a direita ela não tem espaço na imprensa, a direita não tem espaço. A direita tem espaço onde? Na CNN não tem, na Globo não tem, na Record não tem, no SBT não tem, na Folha não tem, no Estadão não tem, na Veja não tem, não tem lugar nenhum. Então dificilmente rola algum tipo de entrevista. Então às vezes a gente comenta entre si, etc, tudo mais. Mas será que se um dia abrir espaço, a depender do deputado que for lá comentar, será que ele tem condição de abordar diversos tipos de assunto? A direita, você vai botar interrogação, né? Fala assim, pô, será que essa galera tem solução? Até então a imprensa vende que a direita só comenta sobre questão de liberdade e a pauta ideológica de costumes. E aí eles vendiam a ideia que a esquerda... Não, mas a esquerda é diferente, né? Tá discutindo o Brasil, os problemas sociais, os mais pobres. E agora você percebe que não tem nada disso, não tem discurso, existe um vácuo. E na política não tem vácuo, né? O vácuo é momentâneo. Alguém vai tentar ocupar esse espaço para vender as suas ideias. Por isso que eu martelo tanto que nós precisamos aumentar o nosso escopo de debate. Não é reduzir nada, é dobrar a meta, é trabalhar ainda mais. Ainda mais. Ocupar esse espaço que está vago e não vai ficar vago por muito tempo. Aí, diante dessas leves críticas aí, que eu acho que é mais uma análise do que está acontecendo, né? Ninguém está caçoando muito do Lula. Reinaldão resolveu fazer um pequeno comentário, 15 segundos, que eu acho que diz muito sobre o estado das coisas atuais. Vê só. E uma imprensa, na média, hostil ao governo como eu nunca vi nos últimos tempos. Né? Diria que em muitos aspectos muito mais hostil do que foi com o governo Bolsonaro. E uma imprensa... Mais hostil que o governo Bolsonaro, aí tu forçou, né? Mas é bom ver assim, o Reinaldo Azevedo mostrar que... O que ele tá falando no final do dia? A galera não tá passando mais o pano que passava antes. Basicamente só tem a Globo, que já tá daquele jeito, viu? Já tá balançando. Eu acho que o André Luiz ali foi bem preciso. A única forma do
petismo se manter no poder é se não tiver democracia. Partindo realmente pro autoritarismo, assim, mais puro e refinado que existe. Do jeitinho que eles gostam. Mas só pra refutar o Reinaldo Azevedo, né? Não deixar que ele fique nessa. Ai, o Lula está sendo tão maltratado pela imprensa. Segundo o Sakamoto, ato de Lula em São Paulo pode ter sido falha estratégica de localização. Tentando tapar o sol com a peneira e passar aquele paninho. Já o Leandro Loyola, lá no bastidor, pegou uma nota. Tá reclamando de Bolsonaro, sem ler o texto, pode ter certeza, é o Leandro Loyola. Sempre esse cara. Tem uns jornalistas que eu vejo que os caras têm assim uma doença por Bolsonaro. Mas olha que loucura. O começo é ruim. Há algo errado quando Lula pede votos a um pré-candidato a prefeito antes do período permitido, em desrespeito à lei eleitoral, né? Aí diz que o caso é simples, muito provável que haja uma cobrança de multa pela justiça eleitoral, pela irregularidade cometida. Esta parte formal é a menos importante. As consequências políticas são mais relevantes. O pedido de voto de Lula para o Boulos abre um precedente para uma corrida em que o desrespeito à lei é o ponto de partida. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode fazer o mesmo. Então o problema não é o Lula, né, ter cometido aí uma infração eleitoral. Isso não, o problema não é o problema. O problema é que o Lula dá brecha para Bolsonaro. E Reinaldo Azevedo ainda reclama da imprensa. Matheus Leitão vai falar a mesma coisa, ó. Entenda. Como o Lula deu a largada na batalha eleitoral de 2024, o Brasil vive hoje uma polarização que já se estende desde a reeleição da Dilma. Aliás, ela só se agravou de lá para cá. A declaração do atual presidente, que tem vasta experiência política e já governou o Brasil outras vezes, não ajuda em nada nesse aspecto. Não adianta depois condenar as maiores sandices e agressividades da extrema-direita, se antes mesmo da eleição municipal o PT não está seguindo as regras do jogo. Lula, você está dando argumentos para a direita, depois não vai poder reclamar da direita porque você está fazendo o pior desde já. Na luz do dia. Na luz do dia, né, Lula? E aí o Matheus Leitão, calma. Era pra eu ter colocado isso daqui depois do Matheus Leitão, mas tudo bem. A gente vai voltar a falar dele de novo. O Mário Sabino escreveu lá um texto, falando um monte de coisa. Ele óbvio que todo mundo sabe. O que eu achei engraçado foi essa opinião, que ela não é popular nos veículos do consórcio, ou pelo menos você não vê nenhum veículo assumindo isso, né? Nenhuma matéria na imprensa onde isso é dito com todas as letras. Ali é a manchete. Afronta legal, o fiasco político e o ato imoral de Lula em São Paulo. Aí lá pras tantas, chegando no finalzinho, o Mário Sabino fala o seguinte, ó. A menos que tudo tenha mudado do dia para a noite, Lula deverá sair praticamente ileso de mais essa. Por quê? A mão forte da justiça eleitoral é seletiva. Só alcança quem está à direita no espectro ideológico. A mão leve para os mãos leves da esquerda. A mão é leve para os mãos leves da esquerda. E aí o Matheus Leitão tá dando a entender que talvez, dessa vez role alguma coisa, porque o Brasil inteiro viu, né? Fica meio ruim se não der nenhum tipo de punição pro Lula. Aí essa seletividade talvez fique muito feia. O forte mal-estar gerado por Lula e Boulos no TSE. Entenda. Eu adoro esse entenda do Matheus Leitão. O pedido de voto, né, gerou um forte mal-estar. Segundo a coluna apurou, a avaliação entre ministros da corte é de que o mandatário petista errou na mão, abrindo sim a possibilidade de uma discussão sobre eventual infração eleitoral. Ô Lula, rapaz, olha, a gente tenta, mas tu tá forçando a barra, viu, Lula? Tu tá forçando a barra pra gente ter que entrar em campo. Aí a turma da Globo News estava debatendo mais. Lula está analógico. Ele não está caído na real. O que é que significa? Que o Lula só tá criando mais problemas para si mesmo, né? Vamos botar assim de forma bem simples. Ele só tá gerando mais e mais crises, mais e mais crises, mais e mais crises. O Lula não consegue estancar, né? O problema só faz aumentar.
Natuzaneri destaca que o presidente não tem celular, mas sabe que o governo tem o pé direito baixo em termos de popularidade. Há uma desarticulação geral do governo. O pé dele lá embaixo. Tá acelerando. Tá acelerando. Turma já tá percebendo. Já tá percebendo. Que pai vai fazer o quê? Lula lá, sem o autoritarismo, sem censura, sem arbitrariedades, não tem como se reeleger. Mas de jeito nenhum. É a certeza da volta da direita. Blindagem excessiva para falar com o presidente Lula? Para Daniela Lima, sim. Natuza traz análise do perfil de Lula 3. Tem um perfil assembleísta. Ninguém chama o Lula pelo nome. É um mau sinal. Mário Paulino afirma, virou entidade e só fala com alguns que não levam à realidade. Se você não encara a realidade de frente, o que é que lhe aguarda? Uma queda feia. Nossa. Teve que começar a discutir, né? O que vai ter eleição agora? Ninguém vai estar muito cabeça para isso. Espero aí que nossas lideranças já comecem a discutir. As lideranças de direita. A turma que vai estar envolvida na eleição, né? Numa chapa e tudo mais. Comece a discutir o que é que vai fazer. Porque 2027, 1º de janeiro de 2027, é a gente lá de novo. Aí o Lauro Jardim traz mais uma confirmação que a coisa não tá bem pro Lula. Lula que fugiu pro Blue Sky, né? Tentou fugir, mas já voltou pro Twitter, né? A esquerda fingiu fugir e já voltou. Nos últimos 30 dias, Lula perde seguidores no Instagram enquanto Bolsonaro avança. Assim como nas últimas semanas, nas redes sociais, sobretudo no Instagram, postagens no perfil oficial do Dilma têm sido mais frequentes. Mesmo postando mais assíduo, mais frequente, os resultados ainda não vieram. Nos últimos 30 dias, Lula perdeu 40 mil seguidores. Bolsonaro, por sua vez, mesmo inelegível, com as investigações da PF sobre o golpe e joias recebidas dos árabes, fraude no cartão, ganhando tração, agregou 40.124 seguidores. É engraçado, né? Bolsonaro ganhou, exatamente Lula perdeu. Será que a turma tá se arrependendo? Se o período analisado for mais amplo, de 90 dias, por exemplo, nada altera no quadro. Lula perdeu e Bolsonaro ganhou. É a gente lá em 27. Isso daqui é só a repercussão da rebarba de anteontem. Porque ontem... Acho que esse tema aqui pode mostrar o descaso brasileiro. Pode ser o nome se tivesse um nome sobre o tema. O descaso brasileiro. Por que ninguém liga pro Brasil? Eu tô passando ontem no Twitter, eu tô vendo aqui o Gil Diniz postando um recorte da Maravilhosa, né? Da top 2 da Globo News. Tem que ainda treinar um pouquinho pra passar o Pelé, né? O Pelé é a Miriam Leitão. Tragédia absurda lá no Rio Grande do Sul. Possivelmente pior do que aconteceu ano passado. Sabe, rapaz, casa sendo levada, pessoas assim, meu Deus do céu. Assim, a situação triste. Aí a preocupação da Daniela Lima é com quem vai ter o protagonismo. Ela tá preocupada com o protagonismo. O Gil até diz, inacreditável, o povo do Rio Grande do Sul sofrendo com as fortes chuvas na região e o jornalismo choquei, preocupado com fofoca de bastidor sobre quem é ou não é o protagonista nessa crise. Vou dar play aqui só no início que esse áudio é longo. Para colocar isso em perspectiva, de novo, por dever de ofício, você precisa entender que ao lado do Sudeste, o Sul é a região, né, onde a oposição ao atual governo, onde o bolsonarismo demonstrou mais força. Eduardo Leite, inclusive, é ele próprio o nome do PSDB hoje, que teria condições ou está construindo uma caminhada presidencial. E aí, o que ele fez diante do desastre, do tamanho da monta dessa tragédia, foi as redes sociais cobrar ajuda ontem, dia 1º de maio, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao fazer isso, ele abriu um flanco para que Lula se tornasse protagonista. O que fez o presidente da República em sequência? Grava um telefonema no qual, em tom muito ameno,
ele se refere a Eduardo Leite como querido e dá o tom da solidariedade e mais. Avisa que está pensando em ir ao Estado, ou seja, divulga ali o que seria depois, claro, um convite irrecusável. É mais ou menos como alguém bater na sua porta oferecendo ajuda. Nesse caso, não tinha muito o que fazer. Eu vou expor aqui para vocês um pouco a conversa que tive com um dos caciques do PSDB. Já deu pra sentir, né? A bicho tá preocupado, não, como é que vai ser, aquilo, outra repercussão, não, mas o bolsonarismo do Sudeste, o Lula tem que ver, abrir um flanco, né, pra ser... Rapaz, é uma loucura. Diante de tudo que tá acontecendo no sul do Brasil, essa é a preocupação da Globo. Aí você vê prioridades. Eu vi essa notícia, aí eu falei, calma, não vou jogar pedra ainda. Não vou jogar pedra. Porque eles assinam com 300 mil sem luz no Rio Grande do Sul, o ministro de Minas e Energia está em Roma. Aí eu pensei, não, mas poxa, às vezes ele foi semana passada, às vezes ele foi 20 dias atrás e ainda não voltou. Não, vamos dar aqui uma colher de chá. Aí eu fui olhar a notícia, antes de trazer. Aí não tem como defender, pra mostrar que não é pegando no pé. Ele viajou na quarta-feira. Gente, na quarta-feira o problema já tava 1000. O problema não diminuiu na quarta-feira, só tá aumentando. Uma tragédia que tá escalando. Não, tá lá em Roma, né? Vai voltar com o Papa. Pedir a bênção. Me dá a bênção, Papa. Assim, é uma displicência, né? É o literal. É o descaso. É o descaso. É o descaso. Esse daqui é o ápice do descaso. Essa senhorita aqui é um jornalista da Rádio Gaúcha. Você já vai entender. Depois eu vou dar play no que o Lula diz, pra você ver que ela não tá mentindo. A região, quando passou pela imprensa, que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. Eu nem entendi o contexto, né? Não, enfim, nem quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política, Rosane, porque é o momento em que a gente está precisando de muita ajuda e eu tenho certeza que há pessoas que estão bastante comprometidas em resolver os problemas. A região, quando passou pela... Como é? Também não entendi, não. O Lula falou do Grêmio, meio perdido, né? O que é que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo? Mas eu acho que não é questão de política, acho que é importante realmente falar, para entender a tragédia. Até para dar para as pessoas, né, a versão real dos fatos, o que é que tá guardando elas no que depender do presidente da República. Vamos ver o que essa senhora tá se referindo, né? Essa jornalista tá falando que quando o senhor Dilma chegou e foi abordado aí por uma pessoa, eu vou mostrar para vocês a palavra de carinho do Lula. Veja o homem preocupado com a tragédia do Rio Grande do Sul. As palavras, né, para as vítimas. Uma cena aí, presidente. Uma cena aí, estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Do nada, sem ninguém perguntar. Não tô torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Tá todo mundo lá tá assim, ó. E aí? Todo mundo querendo ouvir uma palavra de conforto sobre o que o governo federal vai fazer para ajudar quem tá ilhado, quem perdeu seus bens, quem perdeu sua casa, quem tá com ente desaparecido. Aí o que a Lula fala? Eu tô torcendo pelo Inter e pelo Grêmio, viu? Aquela clássica. Imagine se fosse Bolsonaro. A clássica, né? Imagine se fosse Bolsonaro falando isso. Aí eu duvido que a jornalista da Gaúcha tenha falado, não vamos falar de política, não. Não vamos falar de política, não. Já vimos o descaso do Daniela Lima, descaso do ministro, descaso do Lula. Pra você ver, né? Você fica, mas será que é realmente descaso do Lula? Será que é realmente descaso do ministro? Aí vai acumulando as coisas. Aí fica difícil de parecer que não é descaso. Mesmo com chuvas, governo mantém data do CNU, o Enem dos concursos. O governo federal decidiu manter as provas do concurso unificado chamado Enem dos concursos no Rio Grande do Sul, mesmo diante das fortes chuvas que afetam o estado. Rapaz, isso aqui é desumano. Isso aqui é desumano. Não tem condição.
Pai, é muita coincidência. É muita coincidência. Pra comentar sobre isso, tava passando no Twitter, vi o Corvo. O Corvo tá bem à direita. Perfil. Realmente algum de vocês deve seguir esse perfil. Perfil médio porte. Ele postou esse vídeo aqui do Rubão, do Rubens Gonzalez, do canal Geoforça, que se define também como nacionalista, nem de esquerda nem de direita. Enfim, ele vai comentar sobre essa questão aí do concurso, pra você ver que não é birra de bolsonarista. O Corvo até coloca assim, ó, nem militante de esquerda tá suportando mais o governo Lula. O governo mantém a realização do concurso nacional unificado, CNU, em todo o país neste domingo. Prova de concurso nacional unificado também será aplicada no Rio Grande do Sul, apesar do pedido do governador Eduardo Leite e de parlamentares do Estado para adiarem a realização da prova. Isso é insensibilidade, isso é crime, isso é ódio. Eu não aguento mais o discurso de paz, de amor e a prática feita de ódio. Não é assim que se fecha uma nação, não é assim que se avança. Mas eu não tenho mais nada para esperar desse governo entreguista, que completa o outro, também entreguista. Só que o outro não era tão mau caráter quanto esse. Sim, eu estou falando a favor do governo Bolsonaro nesse ponto. Sim, sim. Insensibilidade. Se fosse o governo bolsonarista, todos os petistas estariam na rua dizendo que ele é um genocida, que ele não respeita a dor do povo gaúcho. Agora, como foi esse filho da puta desse governo que está aí, que fez, vocês estão todos calados. Cadê vocês da educação? Cadê os maconheiros do DCE? Hein? Cadê a turminha de vagabundos, parasitas, que entraram para o serviço público através de concursos fajutos feitos nas universidades públicas brasileiras? Cadê? Cadê a turma que está pela Europa passeando? Os identitários, a doutrina woke passeando pela Europa com o rabo cheio de dinheiro das universidades públicas brasileiras para voltar de lá e não trazer um átomo de um ponto de exclamação de melhoria do sistema. Muito pelo contrário. A única coisa que nós conseguimos implementar foi o TOTS. Qualquer fossa de universidade pública brasileira, você vai ouvir falar em TOTS. Em banheiro misto para todo mundo. É isso. A situação tá num ponto que não precisa nem falar assim, não, é o que eu digo, não precisa nem recorrer ao bolsonarismo, aos blogs de direita, né? A turma de esquerda agora chama de Revista Faroeste, né? Oeste, né? A Gazeta do Povo, que mais? Jornal Cidade, Terra Presa Notícia, Gazeta Brasil. Não precisa. Não, tá escancarado o que tá acontecendo no Brasil. Tá escancarado. Até você vê como ele trata Bolsonaro. Falou, o governo entreguista também, mas, pelo menos, o governo Bolsonaro tinha compaixão. O cara reconhece, né? Nossa, fiquei até surpreso com isso. Assim, é desumano. Eduardo Leite falando, Lula, pelo amor de Deus, não faça isso. Os parlamentares falando, Lula, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, mantém a data aí do concurso. É muito amor, viu? É muito amor. Aí você vê, ó. Será que é descaso? Chuvas no Rio Grande do Sul. O governo federal deixou de repassar 1/3 das verbas prometidas na última tragédia. Aqui ficam jogando um problema pro outro. As informações constam de um levantamento feito pelo Ministério, a pedido da CNN. De acordo com a pasta, a responsabilidade pelo valor que não foi repassado é a falta de projetos pelas prefeituras. Então fica, o governo não pensa em nada para a região, as prefeituras também não mandam nada, e quem que sobra é o povo. Quem sobra é o povo. Então, para não ter essa desculpa que a prefeitura não fez nada, escolha bem o seu prefeito. Sei que vocês vão escolher bem, né? Não tem nem para que falar isso para vocês. Vamos então rezar para que os nossos brasileiros, nossos irmãos brasileiros escolham bem os prefeitos. Aí vamos continuar ainda falando de descaso. A velocidade aí que não tem para cuidar das tragédias.
Quando é na relação do Dilma com o Congresso, aí você vê toda a boa vontade. O Planalto libera 4,9 bilhões de emendas em um dia e bate recorde. É o maior valor liberado pelo Palácio Planalto em apenas um dia. Prioridades. A do Lula não é o povo. Ou qual é, eu não sei. O povo aqui não é. Aí sabe quem tá pegando aqui esse vácuo aí da questão de dinheiro? É o Brasil, é o descaso. O descaso é a marca da esquerda. Eduardo Paes, eu não dei 10 milhões para o show da Madonna, não. Eu dei 50 milhões. De eleição, né? Os wokezinhos identitários, a galerinha... A Madonna tem um negócio que ela desperta que eu não entendo como é que tem tanto fã Bill Leib das ideias. Aí o deputado estadual, Anderson Moraes, tá ali falando, ó. O fanfarrão ainda debocha com o povo carioca. Para se saber se o gasto traz retorno financeiro ao Rio, precisaria avaliar as receitas de despesas brutas do evento, coisa impossível nesse circo dele. O que é fato é que a cidade está com diversos problemas graves, a maioria criado por ele, se endividando novamente até o pescoço e o que se vê é oba-oba. O Rio clama por alguém sério e decente. Chega dessa palhaçada. Aí tá ali, né? Show da Madonna vai custar 20 milhões aos cofres públicos. E o Carlos diz, ó... Diante de tantos fatos curiosos com os gastos e movimento da Prefeitura do Rio, frente a este evento, utilizando recurso do contribuinte, no último dia 18 de abril, protocolei requerimento de informação número 3519/2024 para dirimir dúvidas quanto ao evento show da cantora norte-americana Madonna. Tá aí tentando, né? Mas não depende só do Carlos, depende da boa vontade, dos vereadores. Então escolham bem os seus representantes. Influenciem as pessoas ao redor de vocês. Sei que é difícil, mas esse ano é a oportunidade. Aí falando um pouco mais de descaso, aproveitar nas situações. Será que isso aqui é uma coincidência? Vamos ver isso, vamos ver um vídeo. A Tsuki destacou uma coisa importante. E depois ela trouxe um vídeo do Lula também importante. Tá ali, ó. Leite, 2 pontos. Será o pior desastre climático do Rio Grande do Sul? Olha a palavrinha mágica, né? Desastre climático. Aí a Tsuki fala assim, né? Se temos que ouvir que a extrema-direita usa do medo para falar de segurança pública, podemos também dizer que a tragédia do Rio Grande do Sul está sendo usada para propagar o medo e impulsionar a pauta climática? É justo falar isso? Aí a Tsuki já tinha postado antes, 2 horas antes, esse recorte aqui do Dilma. Eu até deixei aqui no frame do que ele fala no final, para você entender. O que nós estamos nos comprometendo a fazer em solidariedade ao povo do estado do Rio Grande do Sul para que a gente possa minimizar o sofrimento que esse evento extremo da natureza está causando no estado do Rio Grande do Sul. É o segundo em um ano que acontece. Então é preciso que a gente comece a ficar preocupado em cuidar do planeta Terra com muito mais carinho, com muito mais amor. A segunda coisa eu queria... Temos que cuidar do planeta Terra com muito mais carinho, muito mais amor. Ou seja, não é avançar com a agenda verde. Eu até podia levar a sério. Falar, não, o Lula realmente é um ambientalista, né? Um ongueiro nato, sobrinho do Indiana Jones. Isso aqui parece alguém que está preocupado? Alguém que quer tratar o planeta Terra com carinho? O Brasil registra 17 mil focos de queimada em 4 meses e bate recorde. Veja onde há mais casos. Dados do INPE apontam aumento de 81% em relação a 2023. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Campeão, né? É sensacional. Vamos tratar o planeta com carinho. Olha aí o carinho do Lula. Batendo recorde de queimada. É hipocrisia atrás de hipocrisia. É puro descaso. Cara, como é que a Globo fez isso com o Brasil? Sério, aqui na Austrália, quando você vai votar, nos Estados Unidos também tem isso. Às vezes você vota para seu representante, etc. E aí, nessa eleição, eles também tentam colocar uma espécie de plebiscito. Tinha que fomentar um plebiscito para fechar a Rede Globo. Caçar
o registro da Rede Globo. O que a população brasileira acha? Votar. É assim, mesma coisa, por exemplo, vamos supor que o Lula sofre um impeachment. É injusto se o Lula sofreu impeachment e a Globo não for responsabilizada. É impossível por tudo que a Globo está fazendo com o Brasil. Todo esse caos econômico que a gente está vivendo, assim, a Globo, ela tem um papel único. Não dá mais, não dá mais. Olha tudo que está acontecendo. É só miséria atrás de miséria. E essa miséria, e falando da Globo, ganhou um novo capítulo ontem. Aquelas coincidências, né, no Brasil. Joel Pinheiro da Fonseca, que nunca foi na Globo News, foi chamado ontem. Um ponto, ninguém duvida nesse caso. Houve infração à lei eleitoral brasileira. Chamaram o Joel para falar do ato Lula, né? Crítico, papapá. Ainda chamaram o Joel logo após ele escrever sobre a necessidade de existir um bolsonarismo moderado. Aí, obviamente, eu fui dar uma olhada, né? Como foi a reação da turma da esquerda a tudo que tá rolando. A galera mais woke, né? O petistão mesmo, aquele inquisidor autoritário, tá ali, ó. Joel Pinheiro na Globo News. O cara que defende a ideia de uma extrema-direita moderada a emissora abraçou a extrema-direita mesmo. A galera tá falando que a Globo vai pro lado do barco. Aí tá outro petistão, ó. Convidaram o Joel para falar mal do Lula na Globo News. Só porque ele anda falando ainda mais mal da esquerda do que o de costume nos últimos dias no X no Twitter. Gente, alguma vez ele esteve nesse canal? A campanha de 2026 já começou mesmo. O que eu achei de toda essa questão do bolsonarismo moderado? Eu acho que tem dois... Assim, eu acho que tem um movimento que estava acontecendo e essa turma do bolsonarismo moderado, eles estão tentando dar direção em um movimento que já existe. Qual é esse movimento? É o que eu falei lá no início. Toda essa perseguição contra a direita está levando a uma insatisfação cada vez maior de diversos setores no Brasil. Relembre aí o que aconteceu na manifestação de janeiro, no ato do dia 25 de janeiro. Está lá no Atlas. Várias matérias. A turma passou uma semana comentando, os jornais comentando, jornalistas diversos falando, olha, nessa manifestação não só vai ter bolsonarista, vai estar muita gente lá que não aguenta mais o que está sendo feito. Essa perseguição absurda, a gente não aguenta mais. Então vai ter muita gente lá, vai ter muita gente. Foi 25 de janeiro ou fevereiro? Nem lembro mais. Mas foi já está no Atlas, em algum dos dois. Então muita gente batendo na tecla, não aguento. Acho que a turma vendo, que a turma assim, cara, quanto mais a gente aperta, pior fica. Eu até gravei um vídeo lá no Talking Show mais cedo, usando até o exemplo daquele livro, né, Arte da Guerra. O Sun Tzu, ele disse que assim, cara, você não pode encurralar totalmente seu inimigo, porque senão você não vai saber o que vai fazer. Porque se ele tiver assim, sem nenhuma opção, ele pode fazer alguma loucura. Então, pra você realmente derrotar o cara, você cria, né, assim, você é um cerco e coloca um caminho para ele sair. Um caminho controlado, que quando ele sair, já tem uma armadilha para pegar ele. Então, acho que a turma tá tentando fazer exatamente isso. Não é, quer criar um tucanato, etc. Às vezes pode até ser. É olhar o seguinte, cara, a gente vai ter que criar algum tipo de opção. Dentre os nomes que estão aí na mesa, como que a gente pode fazer para reduzir, né, a temperatura um tiquinho, para parar de fortalecer Bolsonaro e tentar apontar numa determinada direção. Quem puxa essa narrativa do bolsonarismo moderado é a turma do canal Meio do Dória, Pedro Dória. Quem investiu recentemente foi matéria no Lauro Jardim foi o Armínio Fraga. Armínio Fraga virou sócio do canal Meio. Não acho que são coisas aleatórias, né? Você vai virar sócio de um canal de YouTube, né? A notícia no Lauro Jardim e aí vê o Joel Pinheiro. Então tá rolando. Eles querem emplacar algum nome que seja mais, né, palatável, que o mercado goste, para ir fazendo, né, todo aquele cerco, para tentar, querendo ou não, a depender do resultado, ter um canal de diálogo, continuar avançando com algumas pautas, daquele jeitinho que eles gostam. Aí o Joel Pinheiro voltou ontem para falar mais uma coisa. Quem acha que a esquerda no Brasil se caracteriza por lutar contra os privilégios da elite está completamente perdido. E não é só o Joel que pensa isso, né?
Você vê que é aquelas percepções que estão crescendo na sociedade. A coisa tá ficando cada vez mais feia. A galera não tem discurso, não tem nada. Eu já tinha mostrado pra vocês aquele tweet ali abaixo, ontem, em vídeo. Eu falei, ó, isso aqui é interessante. E aí hoje eu vi, né, pra mim, ontem pra vocês, ele acabou rodando, mais uma vez aparecendo naquela conta do André Luiz. E eu quis trazer aqui por uma razão. Vocês já vão entender. O cara tá falando o seguinte: epítome do esquerdismo. Esquerdeirismo. Esquerdeirismo, é. Não se fala mais em trabalhador, mas em negros, gays, trans, mulheres cis, povos originários. Não se luta mais por transformação socioeconômica e contra a classe dominante, mas contra a cultura popular, rotulada disso, daquilo, etc. Mas pipipipipi. Aí, olha o que ele diz agora, ó. O capitalismo conseguiu fragmentar toda a voz discordante, de modo que a sociedade se divida num todos contra todos, em que a vitória é determinada pelo tamanho de cotas em concursos e pelo direito constitucional à vitimização. Em meio a esse caos, a economia financeirizada e as multinacionais reinam. Aí, eu quis trazer isso aqui por uma razão. Eu acho que o primeiro parágrafo, a maior parte das pessoas vão concordar, sendo um tipo de discordância, não é nenhum tipo de... realmente, a esquerda mudou totalmente de agenda, a esquerda virou 100% woke. Woke. No segundo parágrafo, ele tá falando assim, não, o capitalismo conseguiu fragmentar toda a voz discordante. Aí já vai ter gente a falar, então, ele tá defendendo o que? O comunismo? Então ele está defendendo o comunismo? E aí que tá um ponto. Eu acho que é salutar que a gente consiga ver o que está acontecendo e interpretar à luz dos nossos termos. Quando ele está falando assim, ó, o capitalismo conseguiu fragmentar toda a voz dissonante, eu acho que seria mais palatável para a direita e mais fácil de entender se ele tivesse escrito assim, ó, o globalismo conseguiu fragmentar toda a voz discordante. Porque é isso que ele está falando no final do dia. É a agenda globalista. Um nós contra eles a nível internacional que se tornou diversas, não é nem mais classes, né? Agora é identidades. Tanto que no final ele termina, ó, em meio a esse caos, a economia financeirizada e as multinacionais reinam. Que a economia financeirizada é a Faria Lima. É você deixar de focar em aumentar a produtividade, criar fábricas, criar produtos, começar a ganhar dinheiro comprando e vendendo ações, na valorização das ações do mercado. Assim, cara, é um negócio que é tão ridículo, é especulação pura. E multinacionais reinam, que é uma verdade também. Então, eu acho que é importante a direita aproveitar este momento para ver todas as críticas, porque aquele afegão médio que não acompanha a política, muitas das vezes, mas que vem de uma formação meio ruim da escola, que teve um professor, doutrinador, etc. Às vezes os termos que ele conhece são outros. Temos que procurar nos fazer entendido, nos fazer ser entendido, e nós temos que também procurar ser maleável para entender o que os outros estão reclamando, para ver que se dentro das reclamações deles existe algo que realmente, pô, não, essa ideia aqui que ele está reclamando, poxa, nós temos a solução. Nós temos a solução. E tentar mostrar para essas pessoas. E às vezes até utilizar o linguajar deles para se fazer entendidos. Porque qual é o nosso objetivo? Não é trazer mais pessoas para a direita? Então, às vezes, alguns termos... Eu já falei isso várias vezes, por exemplo, a direita fala de globalismo. A esquerda fala basicamente a mesma coisa sob o nome de imperialismo. Você vai entrar em discussão com um cara, você vai brigar porque ele está chamando imperialismo você globalismo? Você está preocupado em provar que o seu termo é melhor, ou você só quer mostrar para ele que realmente Lula é um entreguista descarado, que está de joelhos pro imperialismo, se ele quiser chamar assim? Pense nisso. Mais importante é a gente ganhar a pessoa. O termo que está sendo utilizado, se ela entendeu a mensagem final, a global, o que é que está falando? Está falando de um governo que deixa a soberania nacional de lado, deixa a bandeira do Brasil de lado, deixa a economia nacional de lado, deixa o projeto de desenvolvimento de lado, para ficar agradando o Macron, agradando o Biden, ficar agradando a ONU e quem quer que seja. Olha a confusão. Eu não sei muito bem como explorar isso daqui, mas eu tô vendo aqui que tem um ponto, né, para ser explorado.
O Haddad ontem postou um texto recomendando, né? Todo mundo lê. Recomenda este artigo de Braulio Borges, economista da FGV, sobre a dinâmica recente das contas públicas. Olha a repercussão do que o Haddad disse dentro da esquerda. Gente, presta atenção. O ministro da Fazenda recomendou este artigo. O que diz este artigo? Fala em atacar os pisos constitucionais da saúde e educação e destroçar beneficiários previdenciários e da assistência social. O Haddad, você quer tirar dinheiro da educação e da saúde? Que viagem é essa? Assessor econômico do PSOL. Gravíssimo. Ministro da Fazenda recomenda texto que defende ataques à Previdência Social, benefícios sociais e aos pisos constitucionais da saúde e educação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recomendou o texto abaixo que menciona explicitamente que a principal rúbrica que deve ser atacada em prol da austeridade fiscal é a Previdência Social. Além disso, o autor também defende um ataque aos pisos constitucionais da saúde e educação, visando o estabelecimento de novos critérios que reduzam a taxa de crescimento de gastos para ambas as áreas. O autor avança e defende o fim dos ganhos reais, congelamento para a Previdência Social e benefícios sociais. Observação: se alguém pensar em dizer que eu não fui elegante e supostamente ataquei o ministro, lembre-se que o que está sendo atacado, de fato, aí desrespeitado, né? Os direitos sociais garantidos pelos pisos previdenciários, assistenciais e da saúde e educação. Esse é o governo Lula, né? Nem a esquerda consegue defender. Aí, quando você sai da esquerda e vem para a direita, o Haddad, só no lombo do povo, no lombo do povo, no lombo do povo. E o Jair? Nosso desafio: como fazer a mensagem de Bolsonaro chegar a mais pessoas? Porque eu acho que todas as críticas que esses caras estão fazendo, a esquerda não tem discurso, a esquerda se vender, a esquerda ter largado o trabalhador, todas essas críticas, eu acho que Bolsonaro é um cara que, nas suas ideias, ele tenta trazer soluções para quem tá na pior, para quem tá na camada mais desfavorecida. Ninguém perguntou, mas ele tá lá, comentando da reforma tributária, mesmo sem mandato, pautando o debate, mostrando para as pessoas o que está acontecendo, fazendo sua parte, como líder, né? Líder do maior grupo político do Brasil. Da reforma tributária, em seu estágio atual, temos apenas a certeza de seu imenso custo fiscal. O PLP 68/2024, enviado ao Congresso, é longo, complexo e sofrerá mudanças que podem torná-lo ainda mais confuso. Várias dessas mudanças serão questionadas na Justiça, gerando incerteza e novos litígios. Uma série de atividades poderão ser oneradas e existe o risco do brasileiro ter que pagar mais caro por vários produtos, como é o caso da energia elétrica e das importações. A alíquota final será alta e a quantidade de exceções igualmente alta, dando origem a novos litígios e aumentando a complexidade do sistema. A questão federativa não deve ser desprezada, e não é exagero dizer que a reforma tributária coloca em risco a autonomia da nossa federação. Por fim, a questão do credenciamento me parece confuso e será desafiada nos tribunais. Também digno de nota é alertar sobre o efeito negativo da reforma sobre o investimento, enquanto a reforma não estiver totalmente aprovada. Além, é claro, do risco de novas alterações nos próximos anos, o governo pegou o caminho das incertezas, onde a economia não costuma perdoar. Na boa. Fala-se esse tweet aqui. Não é uma coisa que o cara não precisa ser nenhum gênio para saber, pô, isso aqui é ruim, hein? Bolsonaro comenta sobre o problema, não usa nenhum tipo de jargão. Por exemplo, ele fala da questão federativa. Ele não fala, está sendo criado um novo soviete. Não, ele não fala isso. Ele vai ter explicação, cara, poxa, não é exagero falar que coloca em risco a autonomia da federação. Depois ele fala, poxa, pode ter aumento aí de preço. Só que, pô, mas do quê? Né? Não, energia elétrica. Eu falo, cara, pato energia elétrica em minha casa. Olha como o cara coloca os assuntos. É exemplo, né? Segue o líder. Importante. Olha, o líder tá comentando sobre assunto da área econômica. O líder não só comenta sobre o único tema. Tem que diversificar. Várias áreas diferentes, né?
também é o Ronaldinho Gaúcho, joga em todas as áreas. Tudo ele dá opinião. Eu gosto assim. Aí, tá aqui o filho, puxou o pai. O Carlos compartilha aqui o Anderson Moraes, né? Deputado estadual do Rio. Tá achando que parou com a volta do DPVAT sobre seu veículo? Imóveis também estão na mira da tributação do amor. Vamos, sempre cabe mais. É pela democracia dos pobres. Reforma tributária. Como será o imposto na construção, venda e aluguel de imóveis? Proposta prevê taxação progressiva, desoneração de usados e desconto de 20%. Opa, mais impostos? Boa. Boa. Todas as críticas e todos os desejos que essa turma da esquerda tem. Não, queremos um governo preocupado com o povo, etc. Mas quem está preocupado com o povo? O nosso desafio é como podemos chegar em mais pessoas. Temos que chegar. Eu aponto assim uma direção, infelizmente depende de vocês. E não é compartilhando o vídeo da internet. Eu gosto quando vocês compartilham meu vídeo, mas muito mais importante, gente, que vocês compartilharem meu vídeo. E todo dia, né, eu vejo vários vocês, às vezes, fazendo uma coisa ou outra. Vejo que todos os vídeos aí tem print. Às vezes você tá conversando com um amigo seu um dia, aí você viu um vídeo e fala, nossa, essa notícia aqui eu comentei com meu amigo algo sobre isso, né? Aquele seu amigo que não acompanha muito política, bate um print às vezes. Porque às vezes o cara não tem paciência, mas aquele printzinho que o cara recebe no WhatsApp, com aquela explicaçãozinha mínima, ó, sobre aquilo ó, que a gente comentou, saiu aqui na Globo. E olha os portais que a gente traz. Dificilmente alguém vai te questionar. E qual a fonte disso? E só vocês conversam com pessoas que não acompanham a política. As pessoas que vão chegar no canal do YouTube, seja o meu, de qualquer pessoa à direita, já é aquele cara que tem algum interesse em política. As pessoas que não se interessam muito, mas que também votam, só vocês conseguem alcançar. Infelizmente é duro, sei que vocês têm a vida corrida, já trabalham muito, mas também tá na mão de vocês. E vocês sabem. Quando você converte, o cara surta, né? Todo mundo teve essa fase. Porque quando o cara acorda e percebe o que realmente tá acontecendo, aí ele fica desesperado, fala assim, aí o teu amigo que tu converteu começa a te mandar vídeo. Ó, tu viu isso? Você fala, isso aí que eu já vi há tanto tempo. Oh, meu Deus. Tu tá querendo me dar aula, Juvenal? Tu é de menor, tu chegou agora. Tu que dá aula. Calma. Aprende mais um tiquinho, vê esses vídeos aí, né? Começa a entender o que se passa no Brasil e no mundo. É assim, gente. Assim, eu tô muito empolgado nos últimos dias. Vendo todas essas crises do governo Lula e todas as oportunidades que estão sendo criadas. Pegando aqui um gancho no que o Bolsonaro falou, né, de investimento. Pô, investimento aí pode reduzir com a reforma tributária. Por quê? Com tantas questões abertas, com tantos pontos aí que podem ser levados ao tribunal, litígio, como é que fica o investidor? E aí, bota ou não bota dinheiro? Até a reforma tá pronta, bateu, matar, o cara fica meio assim, né? Rapaz, eu não sei, bicho. Você, tendo dinheiro, você vai investir sem saber como é que vai ficar a tributação, podendo mudar 3 dias depois? Veja a desoneração da Folha, tava tudo certo, aprovado no Congresso, derrubaram o veto do Lula. Ninguém fez esse cálculo, né? Porque não, tava aqui na Constituição até 2027. Do nada, recebe a galinha pulando. Não, porque o Lula acionou o Zanin. Tá lá Bolsonaro falando, né? Bolsonaro disse, ó, o empresário não vai querer investir. Aí você vê, ó, o Brasil tem déficit em conta corrente de 4,5 bilhões de dólares em março. No mesmo mês, no ano passado, o saldo foi positivo. E agora foi déficit. No acumulado de 12 meses, a diferença entre o que o país gastou e o que recebeu nas transações internacionais relativas a comércio, rendas e transferências unilaterais alcançou saldo negativo de 32,6 bilhões de dólares, 150 bilhões de reais. É muito dinheiro. E aí, para mostrar que... Acho que encerra aqui agora. A turma do Lula... Parlamentares de países da Amazônia discutem oposição à exploração de petróleo na região. A turma do Lula não quer deixar explorar a margem equatorial de jeito nenhum. Estamos fazendo até um evento para sabotar o Brasil, em São Paulo. Vamos discutir, né? Formas de se opor à exploração de petróleo na região. Esses parlamentares que vão discutir isso, eles integram a seção latino-americana de uma rede global, uma ONG global descarada, parlamentares
por um futuro livre de combustíveis, que reúne 850 congressistas de 95 países. No site oficial, quem tá lá é o senador petista Fabiano Contarato. Vai lá, eu fui olhar. Quem tá organizando o evento? Um dos líderes da campanha do Boulos, Juliano Medeiros, do PSOL. E entre as presenças confirmadas estão os amigos do Boulos e do Lula, Ivan Valente do PSOL e Célia Chacriabá. Bom demais, bom demais. Esse é o Brasil do Dilma. Este é o Brasil do Dilma. Amanhã a gente comenta sobre algumas coisas que estão passando no mundo. Mas por hora ficamos por aqui. As oportunidades, gente, estão na mesa. Estão na mesa. Bolsonaro tá rodando no Brasil. Os deputados também estão se movimentando, uma coisinha aqui ou outra. Algumas pessoas já estão aparecendo na internet, colocando sua pré-candidatura. Eu faço uma aposta. A eleição de agora será muito melhor que 2020. Ah, vai significar que vai ter metade do Brasil na mão direita? Eu acho que não. Calma. Respira. Respira. Mas vai ser muito melhor. E acho que tem que ser sempre comparação, né? Ser melhor do que fomos ontem. Tô empolgado. O cenário, rapaz, nunca teve tão... Eu tô até preocupado. Daqui a pouco o Bolsonaro volta pra mídia, né? Não sei, a gente fala assim, cadê as confusões do Bolsonaro? Tu tá sentando na porrada no Lula. Daqui já eles vão chamar a cortina de fumaça, né? Pra ver se dá uma calmaria. Mas enfim. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, pode assinar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, onde relatamos todas essas histórias. Nem coloquei aqui o índice. Amanhã eu vejo se eu trago. O índice de abril já tá montado já. Como vai ter. Metade do Atlas é Elon Musk. Quase, na verdade, uns 45% é Elon Musk. E é isso. Compartilha. Volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!